Aleluia. Aleluia. Vamos estender as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida do teu filho diante do Senhor. Nessa noite, tu está com a responsabilidade de trazer a porção da tua palavra. Espírito Santo, usa-o segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que seja a tua boa mão sobre ele, conduzindo em todas as palavras, ó Deus, que está no teu coração e que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Queremos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz, atentos a ti. Usa o teu filho como instrumento em tuas mãos. É que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mas, Pastor Marcelo, tem um recado para você. Seja uma bênção. Receba da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Graças e paz, queridos. Que bom a gente poder mais uma vez gozar na presença do Pai e família, estarmos juntos aqui. Podemos falar tudo isso que falamos, ouvir e ver, sonhar e entender que Deus ele tem toda a paciência, todo o cuidado com a sua vida, com a minha vida, a fim de que alcancemos aquilo que Ele tem para a gente. O próprio Deus ele é tão bom que Ele é o que dá, e é Ele que também dá a condição de poder desfrutar do que Ele dá. Que coisa linda, né? Eu queria, antes da gente compartilhar aqui uma palavra, eu queria orar com você pelos enfermos, amém? Amém. A gente falou aqui, apresentou essa criança, nós temos o Rafael que está internado, e ontem a gente estava falando sobre isso, lá com ele na visita. Tantas pessoas falaram, estão falando tantas coisas boas para ele, com certeza, mas bom é a gente estar em casa, né, queridos? Quem é que curte isso? É bom estar na sua casa? Você tem casa? Pô, não tem, né? Mas sabemos que Deus está trabalhando. E tem tantas outras. Hoje, lá no Sulacap pela manhã, eu vi a Kênia não estava muito bem, sentindo que ela, né? E hoje eu vi no grupo, agora cheguei aqui, que ela não estaria lá, porque ela não estava muito bem. Então a gente vai estar orando e aquele... Para você que está aqui e alguém que você lembre agora, coloque essa pessoa ou você agora realmente nas mãos do Senhor, a fim de que a gente, através da oração, a gente possa ver a boa mão do Pai agindo. Amém? Pai, obrigado por esse tempo precioso, onde desfrutamos aqui, falamos de tantas coisas boas, mas também apresentamos alguns desafios na área da saúde, ó Deus, pessoas que necessitam agora de uma intervenção do Senhor, de um cuidado do Senhor. Por isso, Pai, nós agora como igreja reunidas neste lugar, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, crendo, ó Deus, que há uma manifestação dos céus, que há uma liberação de poder, de graça, de cura, Senhor, em favor dessas pessoas. E nós oramos justamente por isso, a fim de que sejam curadas, ó Pai, completamente, Senhor, sejam liberadas dessa situação, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Maravilha. Queridos, hoje eu vou passar batido aí essa questão de algumas falas. Só vou lembrar de um detalhezinho aqui que eu quero compartilhar isso contigo, que tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo nesses dias. E fique atento, porque ainda hoje, ou no máximo amanhã, eu vou estar colocando, por isso que é necessário você que faz parte do grupão, que a gente fala que é o grupo unificado, né? Por quê? Porque eu vou colocar, pelo menos aí a gente tem uns 4 desafios que a gente vai começar a partir dessa quinzena, segunda quinzena agora, que é a partir de amanhã, literalmente. E eu lembro perfeitamente desses alvos e quero compartilhar isso contigo. O primeiro alvo, eu já conversei isso com o Marcão, o primeiro alvo a coisa de um mês atrás, eu dentro da minha vida pessoal, da minha intimidade com Deus, dentro da minha busca, dentro do meu momento que eu tenho com Deus, da minha parceria com o Senhor,
e falando com o Senhor diante de muitas coisas que vem acontecendo na igreja. E quando falo igreja, não só o ministério Tudo Se Fez Novo, mas a igreja do Senhor, isso me veio à mente a dificuldade que nós estamos enfrentando e tendo hoje de ouvirmos Deus. A gente ouve, para e escuta muita gente, muita coisa, muitas bocas falando, sabe, muitas falas, todo mundo quer falar, mas será que precisamos de ouvi-las? Será que é necessário que os nossos ouvidos estejam atentos a todas essas falas, ou que nós precisamos mesmo de ouvir Deus para poder analisar essas falas? Sim, precisamos de ouvir Deus. Amém. E a fala de Deus, ela às vezes ela vai contrariar, ela vai nos levar por um caminho que a gente não quer, ela vai nos mostrar algo que a gente... Mas é Deus, se for Deus. Sabe, o mesmo Deus que falou para um homem libertador de um povo, para Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, em outras palavras, não adianta você orar, em outras palavras, o que você está me clamando a mim, fazendo? Moisés, diga ao povo que marche. Mas para onde quer marchar, irmãos? Qual era a direção da marcha? Quem me ajuda? Que eu tenho esquecido. A gente não quer, pô. Quer que quer ir? Vai. A gente vai para o lugarzinho que a gente confortável, aquela que a gente tem a sensação que vai dar tudo certo, porque a gente está baseado, estamos nos baseando em cima de uma promessa de alguém que a gente pensa que sabe ou que tem tudo para nos dar. Mentira. Só quem pode nos dar a fonte real e verdadeira e suficiente se chama Deus. Amém. Que vai usar qualquer um, que pode usar essas fontes, mas é Deus. Então, Deus vem falando, eu só quero essa primeira parte que a gente vai estar colocando, que eu venho orando, venho buscando no Senhor, e Deus vem falando isso comigo, que o nosso problema está no ouvir a Deus. Precisamos de ouvir ao Senhor. A igreja, num todo hoje, na minha percepção, na minha intimidade com Deus, estamos com dificuldade de ouvir Deus. Precisamos voltar a ouvir Deus. Sabe? Porque quando eu escuto Deus, quando eu ouço Deus, Deus está falando realmente, e sempre na palavra eu estou, mano, não adianta. Eu não preciso de gostar para fazer. Eu faço porque eu estou ouvindo aquele que está me mandando fazer. Eu não tenho que gostar nada. E Deus é tão bom que não faz isso com a gente. Ele nos leva ao prazer do feito, de mostrar a grandeza. Sabe, Jesus, a Bíblia fala que ele suportou. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é aquele pelo gozo. Gozo, sabe de quê? De algo que estava por vir, algo que estava lá. Mas ele teve que suportar, ele teve que passar. E diz que ele passou suportando isso, mas em gozo. Mas a situação não era boa. A gente precisa de ter essa aí. Então, ter ouvido para isso. Para ouvir quando nos depararmos com uma situação extremamente contrária, nós vamos precisar de ouvir. Eu falei isso com o Rafael ontem lá no hospital. Cara, a gente vai ouvir e tal. O que você precisa, Rafael, é apenas de ouvir Deus. Que Ele vai te encher nesse local aqui. O tempo que você precisar aqui, Deus Ele vai te encher. Você pode ouvir a palavra do pastor, pode ouvir minha, de fulano, beltrano. Maravilha, maravilha, maravilha. Mas você tem que ouvir Deus e continuar ouvindo Deus. Então, esse vai ser o primeiro para a gente aí. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Eu lembro que no último encontro nosso aqui, nós falamos sobre esse assunto, e obviamente hoje eu não vou falar o mesmo, mas a pegada é... E hoje eu tenho essa convicção, eu queria que compartilhasse com você, de que todas as vezes em que eu decido e me coloco e me ponho realmente com disposição para me tornar um verdadeiro discípulo, eu me torno automaticamente um camarada menos religioso. E isso é bom, porque quando eu não me vejo mais como uma pessoa apenas religiosa, mas um discípulo determinado em agradar o mestre, fazer o que o mestre faz, e não saber apenas o que o mestre sabe, mas fazer como o mestre faz, pensar como o mestre pensa. E a gente arrisca isso no nosso convívio no dia a dia. Entre um marido e uma mulher que são casados há um bom tempo, eu pergunto aqui,
Com certeza você vai dizer assim para mim, é verdade, você pode... Cadê os maridos aqui, de plantão aqui? Então, para nós que somos casados, nós arriscamos e nos habilitamos às vezes em falar assim, isso ela não vai gostar. Por que você fala isso? Baseado em uma experiência, vida na vida. Sabe? E isso aí não é praia dela não, cara, ela vai aloprar, mano. Se tu não manda essa não que tu vai perder, hein? E aí o bobãozão vai achar que vai, não vai. Ou o contrário, sabe? Vai de gracinha, fazer, ó, tu não mete essa não que não vai rolar não. Nós temos ou não temos essa pegada, esse nível de intimidade suficiente para conhecer o outro a ponto de ter esse comportamento, sim ou não? Sim. Então como é que isso não pode rolar na minha relação com Deus? Deve funcionar sim. Eu tenho essa ajuda de Deus completamente, totalmente. O mover do Santo Espírito na minha vida, esse Espírito Santo, esse Espírito que habita dentro de mim, que me faz saber, lembrar de todas as palavras, de tudo aquilo que está no coração do Pai todo o tempo, vai me levar a um confronto diário de atitudes, de pensamentos, de fala, de situações que eu vou estar envolvido. E de repente, naquela hora opa, não posso ir por aqui não vou por aqui não, porque essa onda está sendo manifesta por uma outra fonte, mas a fonte que me governa, a fonte que reina sobre mim, a fonte que me garante uma vida diferenciada, de vitória mesmo, e apesar das circunstâncias, ela é diferente e ela não consegue casar, ela não consegue mais ir caminhar, porque ela é completamente diferente, completamente estranha. Então eu preciso de entender isso. E aí, isso me leva então à questão ao ver-se do relógio direito, cara, fui botar na esquerda, não rola. Eu boto para cá, quando eu venho aqui, eu procuro aqui, né? Mas Deus é bom. Então esse Mateus 28, a partir do 18, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. A gente já falou, trabalhou essa questão como uma introdução só para a gente ver de uma manifestação do desejo, aquilo que estava no coração do Senhor Jesus, de mostrar para os seus discípulos que foi dado a ele todo o poder, ou seja, eles poderiam ficar tranquilos, conscientes de que aquele que agora estava tratando com eles, criando um ambiente agora para que eles pudessem atender um propósito, um chamado, uma missão, eles pudessem descansar e saber que esse Cristo era suficiente em todo o tempo para que eles não só apenas existissem nessa terra, mas existissem atendendo um propósito, que é a missão de pregar, de apresentar, de mostrar, de ensinar. Ele diz aqui que ensinando-as. E eu digo isso para você aqui nessa noite, com maior tranquilidade, que a gente tem que parar de ficar pensando que a gente vai ensinar as pessoas falando. Sabe, há uma distância muito grande entre ensinar através da fala. Você pode até falar, mas quando você resolve trazer a pessoa para perto, você abraça a pessoa, traz a pessoa para perto, e você está determinado, intencionado, porque a sua mente está cheia desse propósito de você alguém que a conduz, alguém que pega, que abraça, traz para perto e começa a fazer. Vamos lá, vamos embora. É assim, vamos lá. Pega. Aí daqui a pouco a pessoa está praticando, ela está sendo ensinada a como se fazer. Amém, queridos? Amém. E isso leva tempo. E isso tem alguns princípios que eu preciso de entender. E a própria desconstrução que eu tenho que ter hoje, eu tenho que ter, porque nós fomos formatados, nós fomos ao longo do tempo sendo trabalhados para a gente ser uma igreja, um povo de fala, mas não de atitudes. Um povo que insiste em dizer que tem fé, mas não tem obras para apresentar a fé. Entende? Por isso que a Bíblia diz que a fé é sem obra. Não adianta ficar falando que Jesus é bom. Prove, mostra para a pessoa que Jesus é bom, porque ele é bom, mas mostra para ela.
na prática. Caminha junto, pega na mão, leva, conduz. É o que Jesus em todo o tempo estava ensinando. Então, baseado, pensando nisso, eu quero caminhar com você aqui rapidamente, que a gente já está. Então, Jesus sendo Espírito, né, se esvaziou, a gente sabe disso, mesmo ele, o Senhor sendo Deus, né? A Bíblia fala que ele se esvazia completamente, ele abre mão, quero que você guarde isso para você, da sua condição de Deus. E ele agora vem, habita entre nós, para justamente nos ensinar através do serviço. Ele não ensina de boca, de gogó. Não, ele ensina na prática. Ele ensina andando junto. Ele ensina mostrando, sinalizando, mas sendo o exemplo. Em todo tempo ele faz isso. Então, para quando eu entendo que era necessário que houvesse um sacrifício, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Jesus foi lá e deu o sangue dele. Não ficou na fala, não ficou na historinha. Mas aí agora, quem será? Quem que vai? Que sangue é esse que Jesus veio e apresentou, entrou com sangue? Olha só, mas ele abre mão de toda uma condição. Sabe para quê? Para que a humanidade pudesse ser alcançada. Então, ele tomou a forma de servo, né, habitando entre nós, né, no princípio de sua apresentação ou chegada. É evidente que a percepção humana não conseguia vê-lo como Deus. Até hoje, encarnado, simplesmente como uma criança, filho de Maria e José, logo como filho de José, o carpinteiro, era conhecido, era visto assim. Aquela pessoa do povo, aquela pessoa simples que estava ali, mas existia uma promessa. O que a gente está falando aqui é que ele se esvaziou, ou seja, ele abriu mão, nesse primeiro momento, de toda essa condição, para poder andar conosco, caminhar conosco, para entender, se tornar no sentido de alguém que pudéssemos confiar, gerar em mim e você, e na época aos discípulos, a confiança devida para que eles pudessem dar continuidade à obra, e eles deram, e nós chegamos e nós estamos aqui hoje por isso. Então nós precisamos de pensar agora, que agora nós estamos vivendo o nosso tempo, de olhar para frente, olhar para a próxima geração, e o que nós estamos fazendo hoje, que construção nós estamos hoje realizando em função, em prol dessa geração. E precisamos de fazer isso rápido. E quando eu falo rápido, é no sentido de não perder tempo. E a gente perde tempo com muitas coisinhas. Eu vou mostrar aqui algumas coisas com vocês aqui. Então, tendo assim, o início, a gente já falou aqui, no outro momento, pequeno. Aparentemente, eu quero te dizer isso, não se impressione com isso. Olhe, ainda que você, às vezes, tenha um coração completamente encharcado, com uma vontade, com um sonho, alguém que sonha grande, amém? Sabe, alguém que tem um desejo grande de ver multidões sendo alcançadas, amém? Isso é de Deus. Sabe, alguém que gostaria, como foi falado hoje aqui, por exemplo, na oferta, eu queria tanto poder ofertar, eu queria ofertar não sei quantos milhões. Tá, se você não tiver os milhões, dá os milhinhos. Amém, queridos? Amém. Sabe, porque a questão não é 1 milhão nem 1 milhinho, a questão é o ato de adoração, é o ato de honrar, é o ato de alguém que sabe que tudo que tem e que vem de Deus e é para a glória de Deus. A beleza está nisso, não está na questão, porque tudo é de Deus. Então a compreensão precisa de ser outra. Para que haja essa nova compreensão, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu tenho que me esvaziar de alguma coisa, e a gente nunca quer ceder, nunca quer dar o espaço para que o Espírito Santo possa chegar, entrar no sentido de ter liberdade para poder agir, porque ele já habita em nós, está dentro de nós. A questão é, a gente deixa ele realmente passear por todo o nosso ser? Essa que é a grande questão.
E uma das coisas que pode impedir essa ação de liberdade do Espírito Santo dentro de mim, de você, é justamente a visão que a gente tem acerca de alguma coisa errada. E estamos falando aqui de insistirmos, por exemplo, de achar que tem que falar para os outros que os outros têm que fazer. Não, ajuda, ensina a fazer. A igreja, ela não fala apenas, ela tem a palavra sim, mas a igreja... As pessoas têm que olhar para a igreja, e quando olha para a igreja, olha para mim e para você, aonde você estiver, aonde eu estiver, alguém que está fazendo, conforme manda o figurino, ou seja, a palavra. Essas pessoas verão e falarão assim, eu quero ser isso, eu quero ser uma pessoa assim. E não um frequentador de igreja, um religioso, sei lá o que tem título. Isso não interessa para o reino de Deus. Amém? Então, a gente precisa... ainda que seja pequeno, hoje a gente vê, está aqui anunciando o trabalho com as mulheres, o encontro, pode ser pequeno, pode ter meia dúzia, pode ter uma dúzia, mas continue sonhando, continue fiel, continue entendendo que, ainda que o início seja pequeno, mas a Bíblia diz e garante, se mantivermos a nossa posição em Deus, o foco em Deus, e esse foco significa gerar vidas, ganhar vidas, estabelecer o reino de Deus, através das nossas vidas, pode ter certeza que Deus vai fazer com que o segundo estágio seja bem maior do que o primeiro. Amém. E Deus faz isso. Deus tem prazer em fazer isso. Aleluia. Então, pensando dessa forma, e aí a gente lembra do que a gente já falou aqui de uma forma assim, muito tremenda, e nesse texto que a gente leu, Jesus se apresenta, começa a falar, e eles conheceram um homem incrível, alguém capaz de ser desejado para sempre. Ou seja, Jesus, a cada vez que eu me lembro, que eu falo dele, a cada momento que eu oro na minha vida, que eu faço as minhas orações, que eu converso com Deus, eu fico mais apaixonado por esse camarada, por esse Deus. Quando eu estou orando, eu falo assim, Senhor, como Tu és bom, eu começo a me deliciar, eu começo a derreter, eu fico... Dá até para sumir, não sobra nada, de tanta alegria, só em lembrar, sabe, de Jesus. E olha que nós não andamos com Ele, nós não vimos, como os discípulos, mas olha só, é o suficiente, imagina. Então, se isso não mexer comigo e com você, se isso não for a base para a nossa caminhada, sabe, a gente vai ficar aí sendo iludido, enganado, achando que precisamos de coisas, sabe, de títulos, disso ou daquilo, quando na verdade a gente não precisa nada disso. Aleluia. O que nós precisamos é do Senhor. Então, falamos aqui também, e é bom que guardemos isso, que o discipulado, ser discípulo, não é uma opção, é uma ordem de Deus. Guardem isso. Não tem essa, não quero ser discípulo não sou discípulo não. Então, mano, está perdendo tempo. Porque a questão é ser discípulo, porque a gente está falando sobre isso, discípulo. Então, o fazer discípulo é a missão. A condição, onde o viver como discípulo é a condição. Essa é a condição. Então, se eu quero viver, viva como discípulo. Amém. E quando eu vivo como discípulo, aí eu entendo realmente que a missão é fazer o quê? É fazer. Então, o fazer discípulo que se tornará minha missão. E aí, nesse processo de fazer discípulo, eu quero te chamar a atenção disso, que eu quero ser bem rápido isso aqui agora. Então, como assim? Conquistando autoridade. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. João 17. A gente vai ver aqui. João 17, 6 e 7. Ele, rapidamente, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Olha só, o versículo 7, ele fala assim: agora já conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Olha só que coisa assim interessante que o Senhor fala. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 3, você pode conferir aí rapidamente, no versículo 13 e 14, eu quero te chamar a atenção para isso, para a gente poder entender. Ele fala o seguinte, guarda isso: e subiu ao monte
e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Essa intenção, e aí isso me faz lembrar aqui, eu gostaria que você pudesse interagir comigo. E aí é como se eu estivesse agora numa posição aqui, como se fosse Jesus, porque disse que ele subiu no local, é mais ou menos assim, né? E quando eu apontar para você, eu gostaria que você falasse o seu nome, se você puder fazer. Quantos querem interagir comigo rapidamente, amém? Então eu vou apontar para alguém aí, quando eu apontar, você fala o seu nome. É sério. Vem. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Janaína, vem. Aleluia. Eita glória. Janaína, foi isso que Jesus fez. Ele não ficou ali para escolher quem tinha mais dinheiro. Essa mulher aí é dona de empresa, aquela ali tem cara de empresário, aquela ali é o cara. Não. Que ele conhecia, sabia do potencial no coração quando ele chamou, vem para cá. Ele fez uma proposta tremenda, que é a maior proposta que o homem pode conhecer, que é a proposta de ganhar vidas para o Senhor, de cuidar de pessoas. Essa é a maior proposta. Então ele foi lá e chamou, assim como eu fiz agora aqui, vem cá, você, vem, sabe? Porque ele desejou isso. Pode sentar. Esse desejo, ele precisa de estar em mim, estar em você, tem que ser algo muito forte. Todos os dias. Essa tem que ser a nossa motivação. A gente tem que acordar como caçadores de almas perdidas. Já está para estrear esse filme agora, é Caçadores de Almas Perdidas. Na verdade já foi, isso liberado lá atrás. A gente está falando aqui. Entende? É quando a gente começar a ter essa intenção de olhar para o nosso vizinho, olhar para o nosso amigo, olhar para alguém que mora perto da gente, nosso local de trabalho. E a gente ter essa intenção que Jesus teve de chegar e chamar. Mas esse chamar, vai lá para a minha igreja. Não é isso que ele fez. Ele chamou para si, ele chamou para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Para ele. Falando para mim e para você que, Marcelo, tu tem que chamar é para você, cara. Chama para você. Para você cuidar. Para você abastecer. Para você ensinar tudo aquilo que você tem realmente recebido de mim. Sabe, a obedecer, foi o que a gente leu aqui em Mateus 28. Sabe, e não é eu, mas é o meu ministério que é aplicado, é colocado para apresentando sempre o Senhor Jesus Cristo. Mas eu sou esse agente, eu sou esse canal, eu sou essa ferramenta, eu sou esse contato de Deus aqui na terra. Aleluia. E a gente está perdendo isso. Sabe por quê? Por uma coisa muito simples, eu quero te dizer isso aqui. Esse momento agora revela um processo que tinha iniciado lá atrás. A confiança dos seus discípulos, que teve como consequência a sujeição a ele. Ou seja, Jesus, ele exerceu um ministério, um princípio de autoridade que está se perdendo ao longo do tempo. As pessoas não querem mais, não se submetem. Eu não estou aqui pregando pregação aqui de cuidado, princípio de autoridade. Aí o cara quer achar que é cabeção e quer mandar e quer achar que é dono da ovelha. Não, nesse princípio não. Mas é um princípio saudável, é um princípio bíblico. É um princípio, sabe, da relação de alguém que Deus colocou na tua vida para ser alguém que abençoa. Assim como falei aqui dos casais, num casamento, se um filho olhar para o pai e para a mãe e não vê-los como os provedores, como alguém que está ali, que tem
que está sobre a vida deles, mano, vai perder tudo. Se eu não honrar o professor, se eu não olhar o professor, a professora que está lá, essa semana agora eu recebi, olha, Jardim, era o primário, né? Cara, um colega meu mandou uma foto de 200 anos, né? E aí, Marcelo, eu te vi aqui na foto, e aí eu lembrei, ele mandou uma fotozinha, mandou para mim quando eu peguei. Irmãos, me veio uma lembrança tremenda, eu consegui lembrar de uns 5 ou 6 nomes ali, que 200 anos que eu, cara, veio assim, só Deus, né? Eu falei, caramba, eu fiquei rindo assim de ver aquilo ali, e olhando aquele cara de pau lá no canto assim, que era eu. Enganava, todo mundo, um santo, um garoto santo, que nada, eu aprontava todas. Aí eu rindo de mim mesmo, cara, mas tem muito tempo, sabe? A gente vai olhando, vendo isso. Então, a gente perdeu isso. Hoje, quando você entra numa sala de aula, o que a gente está vendo hoje é que o aluno bate no professor, bate que se pega, mas o negócio fica estreito. Nós temos sabido disso, sabe? Essa relação, quando ela é assim lá, porque em casa ela é nesse nível. Sabe, a sociedade está bancando isso e dentro de uma liberdade que não rola, que não funciona. Que não tem nada saudável. A gente está vendo hoje a coisa, sabe por quê? Porque se perdeu isso. Jesus, ele entendeu e ele aplicou e fez com que, quando há vida na vida, você passe a me conhecer quem eu sou realmente. Eu sempre falo isso. E ainda que haja os meus defeitos, as minhas dificuldades, mas o que sobrar de mim para você tem que você me ver como um discípulo verdadeiro de Cristo. Não por imposição, mas por princípio de autoridade conquistada. De falar assim, olha, eu posso não concordar com ele ou com ela, mas eu o reconheço como autoridade. Não por medo, não por aquela fala que a gente já conhece aqui, que chega, vai, cuidado, falar do teu líder, aquela coisa maluca. Não, a gente aqui não está falando sobre isso aqui. A gente está falando algo que é além disso, mas aquilo que a gente está perdendo. E a gente está perdendo isso. E aí, quando eu perco isso, eu não tenho esse cuidado de saber que aquela pessoa que agora eu olho, que eu consegui detectar, perceber lá no local de trabalho, e eu agora tenho como uma missão de cuidar, eu certamente terei dificuldade para passar para essa pessoa. Falei aqui, tem um irmão que começou a caminhar agora, foi batizado recentemente, né? Ele militar, já está na reserva, já há um tempo, tal, um casalzinho de recrutinhas na fé. Sabe? Olha que coisa, eu não sei se eu já falei isso aqui, olha que coisa doida. Quando falo doido dentro do que a gente está vivendo hoje, ele fala assim, pastor, a sua bênção. Ele me perguntou se ele podia falar isso, eu fiquei assim, cara, até eu. Porque a gente está perdendo esse negócio, sabe, a gente perdeu isso, sabe, dificilmente hoje vê uma criança, alguém pedir bênção, mas a gente entendia isso, a gente sabe da bênção que é pedir a bênção, porque o abençoador vai sempre, Deus te abençoe, meu pai fala assim, Deus te abençoe e te faça feliz, meu pai fala sempre isso, benção tia, benção, lembra disso? A gente está perdendo que nada, mano, é como se, isso não, sabe o que é isso? O Senhor Jesus, ele, ao conquistar esses que ele chamou para perto, sabe, para poder imprimir no coração desses homens essa verdade necessária, porque eles precisavam de ter isso, eles precisavam de olhar para o seu mestre, você precisa de olhar para a tua liderança, isso aqui não é apelação, isso aqui não é aquele papo que a gente que eu não quero nem saber disso aqui, porque se você olhar de fato e você não vê rastro da tua liderança, foge, sai fora. Mas graças a Deus que nós temos procurado trabalhar com essa seriedade. Aleluia. Sabe, das pessoas, aí quando eu escuto de um e de outro, falar assim, esse aqui é o meu pastor, esse aqui é a minha pastora, esse aqui é esse meu líder, esse aqui é minha irmã que me abençoou naquele setor, seja onde for, porque reconhece, não por imposição, porque a gente não ensina essa cartilha da imposição, a gente aqui não funciona e não quer aqui, nem entra naquele portão. Mas é a cartilha da autoridade conquistada. Essa é boa. Então, aquele conhecido carpinteiro, filho de José, o carpinteiro, aquele agora é reconhecido, sabia, e isso leva
a consequência desse comportamento de reconhecer essa autoridade conquistada leva à sujeição a ele. Para nós, pela fé, ele é o Filho de Deus, o Messias. Mas quando aparece pregando na Galileia, ele era apenas um carpinteiro, filho de José, figura absolutamente humana e, ao que me parece, discreta. Até mesmo seus irmãos, a princípio, tiveram dificuldade de crer nele. João 7, 3 e 5, você vai ler, você vai ver ali, dentro da própria casa. Eu quero te dizer isso. Resgate, cuidado com isso. Não com medo, aqui não tem nada de... A gente está abrindo mão disso. Quando a gente abre mão desse princípio, a gente deixa de ser abençoado com aquilo que Deus tem através daquela pessoa. É a questão do profeta. Se eu não honro o profeta, eu não tenho a bênção do profeta. E às vezes acontece numa casa, acontece numa localidade, a pessoa não está nem aí. E hoje eu entendo que, por falta disso, quantas pessoas simplesmente elas saem, elas não se permitem, elas têm uma posição oposta a esse cuidado que o próprio Senhor Jesus fez, de chamar para perto, de trazer para perto, para que pudesse serem trabalhados a fim de que dessem, ou seja, continuidade à missão. Então, não uma autoridade imposta, mas uma autoridade, ou seja, alcançada, ministrada, sabe, de forma que aqueles que foram chamados pudessem entender realmente. Por isso que ele fala, e aí ele faz uma prova disso, quando a gente vai ler lá em Mateus 16, 13, 7, né? Jesus precisou de tempo e investimento, né, para conquistar a plena confiança de seus discípulos, né, nos impondo também a suportar o processo de conquista. Mas ele chega para os discípulos e ele pergunta: o que falam aí a meu respeito? O que dizem que eu sou? E eu te pergunto, das pessoas que Deus tem usado para te abençoar, qual é o teu conceito que você tem acerca delas? Qual é o teu pensamento acerca dos teus pastores? A gente aqui não falei aqui apelando, a gente não tem problema com isso não, graças a Deus. Mas como é? Sabe, aonde a gente está? Qual é o nível disso? Biblicamente falando, nós temos o Senhor, mas se, como igreja, como uma estrutura, se a gente não tiver esse pensamento, sabe, eu escutei há muitos anos atrás, as pessoas falam assim: pô, meu chefe é burro, o cara não consigo entender esse cara, como é que o cara é chefe? O cara é burro, mas é teu chefe. Você que é inteligente pra caramba e não é chefe, sabe, é um negócio meio doido. Então, a gente precisa de entender, quando Jesus recebe a fala dos discípulos, de que eles falavam que o povo pensava assim, é um dos profetas, fulano, Beltrano, e aí ele pergunta para um: e você? Tu és o Cristo. Ele naquela hora, ele entende que o recado foi dado, que a autoridade conquistada já realmente era real. Por isso que hoje nós perdemos isso, talvez por um abuso, por uns doidões aí de plantão, sabe? E aí a pessoa vai, toma uma atitude, a jovenzinha vai namorar, mas ela acha, ou ele acha, que não precisa de ter uma fala realmente com a sua liderança. E vai no escuro, quando poderia ser grandemente abençoado por uma palavra de alguém que é de Deus, que é alguém que está ali justamente para quê? Não para manipular, não para dizer que tem que fazer assim ou assado, mas para aconselhar, para dar uma direção, para falar assim: olha, cuidado com isso, tem isso, deixar a pessoa decidir, mas ter uma palavra. Sabe por quê? Porque esse princípio está sendo quebrado. E uma vez quebrado, não sobra nada para a gente. Então, queridos, eu quero fechar aqui com isso. Então, precisamos, né, alguns perigos que devemos observar. Não são raros os casos de pessoas que, em nome do discipulado, estabelecem uma relação de medo e castração, exercendo uma liderança na base da carteirada e da intimidade. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Não se permita nunca isso. Você nunca será dono de ninguém.
mas abrace e cuide com muito amor. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então o discipulado é uma demonstração diária, é uma relação de amor. Mas que amor? O mesmo amor que o Senhor tem por mim. Deus me ama e Ele sabe das minhas dificuldades, sabe das minhas escolhas e Ele respeita isso. Ele pode não concordar, obviamente, mas Ele respeita. E fala para mim, a escolha é sua. E é verdade. Mas quando eu estou nesse processo de caminhar com Ele e perguntar, meu mestre, e aí, qual é a boa? Ele vai falar, não vai não, que é furada. Eu não vou. Ainda que eu esteja gostando, querendo, maior vontade. Mas quem é que falou? A gente precisa de ter ouvidos. A gente precisa de fortalecer essa relação com uma boa audição. Porque se eu não tiver ouvidos de Deus, intimidade com Deus, eu seria um péssimo discipulador. E pode ter certeza disso. Tem muita gente querendo ser discipulador, mas ainda não se deu conta que ainda não é discípulo. Então, irmãos, a gente fecha aqui dizendo isso nessa noite aqui. Se você quer discipular, quer cuidar de alguém, cheque o seu equipamento e verifique se você realmente é um discípulo. Se você for um discípulo, o próximo passo é você discipular. É você fazer discípulo. E para fazer discípulo, eu preciso de ter isso. Então, a gente quer essa conquista de autoridade, a gente quer na marra, quer na carteirada. Eu sou fulano, eu sou. Não, prova. Por isso que nós falamos aqui para a família que acabamos de receber aqui. Falamos isso aqui. Não seja político, não coloque política, não entra nessa, não faça média para angariar a amizade de ninguém. Seja você em Deus. Viva a verdade bíblica. Fazendo isso, o próprio Deus vai se encarregar de preparar um povo para que você possa cuidar. Então você nessa noite, que quer realmente hoje, que está com o coração aí ardendo, falando assim, eu quero cuidar de alguém, eu quero abraçar isso. Eu quero ter essa posição, sabe? Deixa então isso arder no teu coração realmente e se coloque realmente na condição de discípulo. Porque o título, às vezes, ele vem e nos rouba essa condição. E eu te digo para você, não é o título que vai te sustentar, mas vai ser a sua condição de discípulo. A diferença vai estar nessa condição. Sabe, um discípulo, aonde você estiver, e aí, como discípulo, você entende que você é discípulo para discipular também. É essa prática de trazer para perto e começar a ensinar aquilo que você tem aprendido na prática, na tua vida, vida de oração. Se a pessoa não vê você como alguém que está em torno da palavra, que procura responder na palavra, que tem um conhecimento da palavra, cara, não vai querer e não vai honrar e não vai reconhecer essa autoridade. Mas não vai mesmo. Talvez faça só porque... Mas não é isso que interessa. O que interessa é que ele alcançou. É uma autoridade que você conquistada. O Senhor os conquistou. Ou seja, o Senhor trouxe para perto e mostrou a ponto dos discípulos agora. E aí chega um momento, a gente fecha aqui dizendo isso, em algum momento que alguns pararam a caminhada e Jesus fala, e vocês não querem também não? Por que vocês não vão também não? E aí a fala de um discípulo que permanece fala o seguinte, para onde iremos nós? Para onde eu vou, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Entende, querido? Essa posição tem que estar em mim e você nesses dias. Pessoas que abraçam pessoas e cuidam de pessoas, mas com o amor de Deus. Não por isso ou por aquilo, mas para o Senhor. Vamos ficar de pé? Amém?